Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Luxo em alta, a grife italiana Prada compra a rival Versace por mais de 1 bilhão de euros. A dona do Ozempic anuncia um investimento bilionário no Brasil. Como as grandes empresas têm reagido ao tarifaço de Donald Trump. E a maior fabricante de celulares da China anuncia chegada no Brasil com produção local. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, no seu programa de negócios na TV, está no ar. Aquisição importante no setor de luxo. A marca de moda italiana Prada anunciou que chegou a um acordo definitivo com o grupo americano Capri para comprar 100% da rival Versace. A transação será em dinheiro no valor de 1 bilhão e 230 milhões de euros. Na cotação atual, fazendo uma rápida conversão, é um negócio aí de 8 bilhões e 360 milhões de reais. São duas marcas lendárias que criará um grupo italiano de luxo com receitas de mais de 6 bilhões de euros, equivalente a 40 bilhões de reais. E essa união tem um objetivo central: é ficar mais robusta, muito mais competitiva para bater de frente com dois gigantes do setor e dois gigantes franceses. De um lado, o grupo Kering, que é dono da Gucci, e do outro, o poderoso LVMH, o conglomerado de luxo, dono da Louis Vuitton, da Tiffany, entre outras marcas, e fez do seu dono, o francês Bernard Arnault, o homem mais rico da Europa e um dos 10 homens mais ricos do mundo. Essa compra chama atenção porque vai num caminho inverso do setor de moda e luxo nos últimos tempos, que viu grandes nomes da moda italiana, como a Gucci, a Fendi, a Bottega Veneta, passarem para as mãos dos rivais franceses. A Versace foi fundada em 1978 pelo designer Gianni Versace e o seu irmão Santo, e é um ícone da moda italiana. O futuro grupo italiano, porém, ainda está bem longe do tamanho dos conglomerados franceses. Por exemplo, as receitas da LVMH chegaram a quase 85 bilhões de euros, isso no ano passado, enquanto as da Kering ficaram em 17 bilhões de euros. E a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, que é a dona do Ozempic, a dona do Wegovy, anunciou um investimento de 6 bilhões e 400 milhões de reais para expandir a fábrica em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. O objetivo é aumentar a capacidade de produção local para tratamentos injetáveis para pessoas com obesidade, diabetes e outras doenças crônicas graves. O investimento vai até 2028 e é o maior da história da Novo Nordisk no Brasil. Para o dinamarquês Lars Jorgensen, que é o CEO da Novo Nordisk, a empresa fez com esse aporte o maior investimento de uma empresa privada no setor de saúde no Brasil. A farmacêutica já havia anunciado em setembro um aporte de 500 milhões de reais nessa unidade de Montes Claros. A companhia dinamarquesa já produz em Minas Gerais componentes de insulina e dos chamados análogos do GLP-1, categoria das canetas injetáveis, como o Ozempic e o Saxenda. A companhia não confirmou qual deve ser o impacto no volume de produção, mas o planejamento prevê que as obras dobrem o tamanho das instalações fabris. A TIM vai investir 1 bilhão de reais em 2025 para ampliar as redes 4G e 5G no estado de São Paulo. Esse valor representa pouco mais de 1/4 do total previsto pela operadora para o ano, estimado em até 4 bilhões e 600 milhões de reais. A empresa planeja modernizar 3.000 antenas em cidades com DDD 11
Isso representa um aumento de mais de 40% na capacidade de rede e impacta 10 milhões de clientes. O projeto será realizado em parceria com a chinesa Huawei e parte dos investimentos começou já a ser executado em janeiro. Na capital paulista, o plano também contempla todas as linhas do metrô. No interior paulista, a ampliação da cobertura será em parceria com a finlandesa Nokia. Até junho, a estimativa é instalar 700 novas antenas em 160 cidades. A TIM representa 23,5% do mercado nacional de telefonia móvel e 20,7% em São Paulo, segundo dados da Teleco. Com a conclusão desse plano, a TIM deve mais que dobrar o número de municípios com 5G, saltando dos atuais 104 para 209. E uma nova companhia de celulares chinesa chega ao Brasil com produção local. A fabricante Vivo, uma das maiores fabricantes chinesas de smartphone e que nada tem a ver com a operadora Vivo, anunciou que vai lançar aparelhos da marca Jovi no Brasil no segundo trimestre deste ano, com produção própria localizada na Zona Franca de Manaus. Aliás, para fugir da coincidência com a marca de telecomunicações, a companhia vai usar esse novo nome, essa nova marca no mercado brasileiro. A companhia não revelou valores de investimentos ou detalhes dos planos para o Brasil. A Vivo Mobile Communication foi criada em 1995, está em mais de 60 países e no ano passado ela se tornou a maior empresa de celulares do maior mercado do mundo, a China, à frente de Huawei e da Apple. Atualmente tem 18% de participação de mercado, é reconhecida na China como uma fabricante de alta tecnologia com produtos tanto para um modelo premium como também para um modelo chamado Medium High. A companhia não revelou quais modelos que serão lançados no Brasil no primeiro momento. O Brasil, isso não é uma grande novidade, vir as chinesas desse mercado de smartphone para o Brasil, porque antes da Vivo, já desembarcaram por aqui a Oppo e a Honor. E empresas, sobretudo as gigantes, têm se preparado para as consequências da expressão talvez mais falada nos últimos dias no mundo financeiro, para jornalistas, no mundo político, o tarifaço de Trump. A Amazon, por exemplo, cancelou pedidos de vários produtos fabricados na China e em outros países asiáticos. Pedidos de cadeiras de praia, patinetes, ar-condicionado, outros produtos de vários fornecedores da Amazon foram suspensos após o anúncio de Trump no dia 2 de abril, que planejava quando ele anunciou, que planejava impor tarifas a mais de 180 países e territórios, incluindo China, Vietnã e Tailândia. E na mesma levada, para evitar o aumento do preço dos iPhones e outros aparelhos da Apple, a gigante, a Apple, enviou, saindo da Índia, 5 aviões com produtos para os Estados Unidos e outros países, isso segundo a imprensa indiana. O objetivo, claro, foi abastecer os estoques com as mercadorias da empresa. Estima-se que mais de 1 milhão, tem gente que fala que é 1,5 milhão de iPhones fizeram essa rota Ásia para os Estados Unidos, como a gente vê. Muita gente, eu só citei 2 exemplos aí de gigantes, mas nesse momento eu vou conversar com o economista José Maria Correia da Silva, o coordenador de estratégia da Avenue. Zé, obrigado pela presença aqui em nosso programa. Eu gostaria que você falasse para a nossa audiência como as empresas do mundo todo, principalmente as empresas americanas, têm se preparado, têm se blindado em relação ao tarifaço de Donald Trump. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. De facto, esse tarifaço vem botar aí uma engrenagem, um grão de areia na engrenagem dessas empresas que acaba por ser muito complexo
na questão da logística, de todo o ciclo de stocks, como você bem mencionou, para essas empresas. Né? O Tim Cook, CEO da Apple, ele se tornou CEO da Apple porque ele, de forma bem famosa, foi o pai da construção de toda a logística da Apple, desde o momento da sua produção de todos os componentes até chegar ao consumidor final. E essa produção, ela é hoje concentrada praticamente em 90% na China. Né? Qualquer pessoa que tenha um produto Apple, vê lá atrás, Design in California, Made in China. Então, a grande maioria dos produtos da Apple, eles dependem dessa cadeia produtiva vinda, na sua grande maioria, da China. Então isso vai ter um impacto. Fala, Bruno. Não, na verdade você deu um exemplo ótimo, né? Porque o iPhone, você está falando da Apple, mas se a gente pegar o produto mais rentável para a empresa, o iPhone, é o grande exemplo de globalização em forma de um produto, porque ele foi criado, né? Ele é gerido pelo Tim Cook, como você bem lembrou, ou seja, projetado nos Estados Unidos, mas a câmera dele vem do Japão, os chips são fabricados em Taiwan, a tela da Coreia do Sul e a montagem final vem praticamente, em geral, quase sempre é na China, né, José? Isso aí, 90% da produção 90%. Da Apple vem da China. E você deu esse exemplo brilhante, né, do iPhone de facto ser quase o auge, né, daquilo que é essa globalização das cadeias produtivas que a gente viu sendo construídas ao longo das últimas 5 décadas, 6 décadas, promovidas na sua grande maioria por estas grandes empresas americanas. Né? Então, quando a gente bota esse grão na engrenagem, que são essas tarifas, e esse escalar de tarifas, principalmente com este que é um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, que é a China, a gente vê que, de facto, isso terá impactos que as empresas vão ter que encontrar formas de os mitigar. Né? No muito curto prazo, isso vai ser difícil, porque você não muda a construção de uma cadeia logística produtiva que demorou décadas a ser construída do dia para a noite. Né? Por isso é que esse exemplo que você deu da Apple, com toda a urgência, tentando enviar stocks, é quase uma maneira deles mitigarem esse risco no curto prazo, enquanto, das duas uma, ou pensam numa tentativa negocial de escalar, né? Tentar mitigar essa escalada de tarifas que está sendo feita entre os Estados Unidos e China, por um lado. Por outro lado, tentar encontrar alternativas, né? Tenho a certeza que o board e todos os COOs, CEOs, CFOs da Apple, está todo mundo se reunindo ali para tentar encontrar qual é que é a melhor solução possível. A gente sabe é que, de qualquer das formas, o custo de produzir um iPhone, ele vai ficar mais caro. Pois é, a gente está falando de duas gigantes, né? A gente está falando muito da Apple, porque é a empresa, né? Está entre primeiro e segundo lugar. Essa última semana, inclusive, passou para o segundo lugar da companhia mais valiosa do planeta. Falei também de Amazon. Mas assim, eu sei que na última semana foi um vai e vem de notícias vindo da Casa Branca, né? Primeiro as tarifas, depois tarifas que foram suspensas para os países, exceto a China. Depois tinha boatos que a Casa Branca negou. Eu fico imaginando, né, como grandes lideranças no planeta inteiro, né, no Brasil, mas sobretudo nos Estados Unidos, eles ficam acompanhando esse vai e vem de notícias que impactam diretamente no seu negócio. A gente está falando da Apple, né, que depende ali de um produto que corresponde a mais de metade da receita da companhia, mas eu fico imaginando as outras empresas de outro setor. José Maria, o que você tem acompanhado das outras empresas e dos outros setores em relação a esse vai e vem de notícias que vem da Casa Branca? Boa, não, excelente ponto, porque quando a gente olha, né, a gente pensa nessas grandes empresas que têm uma dependência muito grande da cadeia logística vinda da China. A Apple é o grande exemplo. Se a gente for pegar nas Magnificent Seven, a outra mais exposta seria a Tesla, de uma forma direta, né? 50% da produção também da sua fábrica da China, né? Da sua Gigafactory que também tem lá.
com uma fatia relevante também das suas vendas, que está caindo de forma significativa lá na China, e o caso da Amazon, que depende muito mais, né, dessa questão das vendas internacionais de muitos fornecedores que vendem produtos na sua plataforma e que estão localizados na China. O resto das tecnológicas, eles acabam não tendo um impacto tão grande. Mas, como se diz, todos os CEOs, todas as empresas estão pensando qual é que é o impacto que isto vai ter. E eu diria que a reação negativa que a gente viu no mercado recentemente, ela tem muito mais que ver com essa volatilidade e incerteza que todo este tarifaço e todo este vai e vem acaba gerando, não é? Porque a gente, quando pensa do mercado começando a precificar um risco de recessão, uma desaceleração económica mais acentuada, não é? O que a gente está falando é o quê? É que estas grandes empresas que representam uma fatia significativa das decisões de investimento que são tomadas, né? Quando elas falam ali de fazer CAPEX, né? Se eu vou construir uma nova fábrica, se eu vou contratar um novo fornecedor, se eu vou fazer planos para um novo produto, para uma nova cadeia logística, se eu estava pensando em contratar funcionários para um novo projeto. No cenário atual, a incerteza e a volatilidade elas são tão elevadas, eu boto tudo isso no forno, né? Eu digo assim, bem, deixa eu dar uma segurada, eu vou adiar todas as minhas tomadas de decisão relativamente a investimentos que possam ser de uma magnitude significativa e que possam ter consequências de longo prazo, né? Muitas empresas, todo mundo estava falando recentemente do nearshoring, né? A gente viu que houve uma desglobalização, principalmente relativamente às tensões geopolíticas que existiam com a China, e muitas empresas do mundo inteiro, e principalmente dos Estados Unidos, estavam trazendo a sua produção para mais próximo, para o México principalmente, né? Mas se eu sou uma empresa que estava prestes a começar a construção de uma fábrica no México, e eu tenho o presidente dos Estados Unidos dizendo que vai aumentar as tarifas no México, eu também vou dar um travão. Você vai travar, você vai reavaliar certamente, né? Exatamente. Agora, José Maria, é uma ironia, né? Porque sem eu citar, você citou uma outra grande, né? A Tesla de Elon Musk, que está sendo muito atingida e que os seus produtos não são produzidos em outros países e não nos Estados Unidos, né? Tem uma produção diferente, mas similar ao iPhone que eu citei ao longo do início da nossa entrevista. Mas é uma ironia, né? Porque Elon Musk está no governo de Donald Trump e tem a sua mina de dinheiro, quer dizer, ele é o homem mais rico do mundo por causa da Tesla. Ele tem outras empresas, mas a maior parte da sua fortuna vem da Tesla. E agora está sendo muito atingido, a gente está vendo, inclusive, imagem dos dois, está sendo muito atingido em relação a esse tarifaço de Trump, né? Não, total, eu não sei se ele está arrependido do movimento que fez ou não, né? Seja pelo impacto. Ele não falou ainda. Não sei se está, mas não falou essa frase. E ele tem estado muito calado para aquilo que é o perfil tradicional dele, né? Então ele até tem sido muito pouco vocal nas últimas semanas. Mas efetivamente, né, ele acaba sendo impactado pelo tarifaço de uma forma significativa, principalmente nessa questão da produção chinesa, né, e até na demanda de Teslas na China, que era um mercado que nos últimos anos vinha crescendo de forma significativa e agora sai totalmente impactado, né? E ele depois também tem ali até um pouco de pushback relativamente à presença que ele tem hoje e o papel que ele representa hoje dentro do governo americano. A gente viu vários exemplos de como isso estava tendo consequências, por exemplo, na venda de carros na Europa, na China, em outras regiões, sendo negativamente impactadas, né? Então eu não sei se ele está feliz com a sua tomada de decisão de ser parte do governo ou se está arrependido de ter feito parte deste governo, é algo que só ele saberá. Muito bem, nós conversamos com o economista José Maria Correia da Silva. Obrigado pela presença aqui. Você está em Portugal ou você está no Brasil? Eu fico em São Paulo, eu trabalho na Avenue e eu vou andando aí um pouquinho pelo mundo, então tem momentos em que eu estou lá em Miami, visitando a turma lá de Miami, tem momentos em que eu passo uma temporadazinha aqui em Portugal, então se a gente falar em agosto, pode ser que eu ande por lá, mas a maior parte do tempo eu fico aqui em São Paulo. Muito bem. José Maria Correia da Silva, economista, obrigado pela presença aqui no Business. Obrigado, Bruno. Mercado Livre, o maior
plataforma de comércio eletrônico do Brasil, anunciou um investimento de 34 bilhões de reais no Brasil este ano. Esse valor é 47,8% maior do que o anunciado no ano passado e representa o maior investimento da história da companhia, nascida na Argentina. Aliás, a empresa tem 100 milhões de compradores anuais, está em 18 países da América Latina e tem o Brasil como principal mercado, com 54% de participação do setor. México vem na sequência, em terceiro lugar está a Argentina. Esse dinheiro será usado para aprimorar tecnologia, eles falam também em programas de fidelidade, mas sobretudo para expandir a logística. O Mercado Livre, aliás, cresceu no Brasil por ter concentrado os esforços na rede logística com foco na entrega rápida. É novamente uma prioridade na companhia. Em 2024, a empresa anunciou a meta de dobrar as unidades logísticas no país e chegar a 21 pontos até o final de 2025, em pontos como Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e a maior parte da operação em São Paulo. A empresa fala ainda que espera criar 14 mil postos de trabalho no Brasil e chegar ao fim deste ano com 50 mil funcionários locais. Para Fernando Yunes, presidente do Mercado Livre no Brasil, o mercado brasileiro é um dos mais competitivos do mundo no comércio eletrônico e, por isso, esse aporte é para seguir avançando e para inovar cada vez mais rápido, segundo ele. Agora, além dessa participação que eu falo, expressiva no Brasil, aumentar investimento é se blindar dos concorrentes, porque o varejo online sofre dura competição e cada vez mais frequente por aqui. Tem as asiáticas, como a Shopee, a Temu, e tem a americana Amazon, que mudou recentemente a presidência no país e tem anunciado investimentos no país. E olha, o iFood deve ganhar um rival no Brasil e um competidor pesado, porque a gigante chinesa de delivery, Meituan, considerada a maior companhia de delivery do mundo, estuda entrar no Brasil. A Meituan faz mais de 30 bilhões de entregas anuais, teve uma receita de 46 bilhões de dólares no ano passado e ela é listada na Bolsa de Hong Kong, avaliada em 100 bilhões de dólares, dominando o mercado de entregas na China. A empresa foi fundada em 2010 como um simples site de descontos coletivos e se tornou um super aplicativo, se tornou um dos maiores conglomerados de tecnologia da China. Executivos da Meituan, nos últimos meses, e segundo o site Neofeed, têm visitado empresários brasileiros e conversado sobre o mercado local. E não só isso, tem negociado com operadores logísticos e tem montado a estrutura tributária para atuar no Brasil com a previsão de entrar no país no fim deste ano ou no começo de 2026. Eu vou conversar neste momento com o Júnior Bornelli, fundador e CEO da plataforma Startse. Júnior, seja bem-vindo ao Business. Caso essa vinda aconteça, e aconteça neste período, já nos próximos meses, isso vai embaralhar todo o setor de entregas no país, né? Oi, Bruno. Olá, um prazer estar aqui com você. Você tem razão. Essa entrada da plataforma chinesa aqui no Brasil, da Meituan, vai trazer uma concorrência para o mercado de delivery, que vai muito além do delivery só de comida. Hoje o iFood domina muito esse mercado, faz 110 milhões de entregas mensais. Então tem quase um concorrente direto. Os dois que haviam aqui ficaram muito distantes, tanto o Rappi quanto a Uber. A Uber Eats até saiu do país. Então o iFood hoje nada num oceano azul, está sozinho nesse mercado, nesse nicho, e os chineses chegam de fato para colocar bastante pressão. Como você disse, é uma maior plataforma de delivery do mundo, né? Enquanto o iFood, se a gente fizer as contas rápidas aqui, faz 1,5 bilhão de entregas no ano, você citou bem, eles fazem 30 bilhões. Então é uma plataforma muito maior, muito robusta, mas que vai enfrentar os desafios importantes aqui no Brasil relacionados à logística. Não é tão fácil criar uma malha logística de entrega
com velocidade num país tão complexo e grande como o nosso. Não, eu imagino, tem uma questão tributária que eles devem estar estudando também, né? Porque toda empresa estrangeira que chega no país tem que entender a questão tributária no país. Mas você adiantou algo que eu também já ia pontuar. Eu fico imaginando como montar, estruturar a logística num país como o Brasil, né? E sobretudo para quem chega no país. Então isso deve ser deve estar no topo ali das prioridades dessa plataforma, né, Júnior? Exato, esse talvez seja o maior desafio. O Brasil não é um país simples para ninguém operar por aqui, como você bem pontuou, ter as questões tributárias, as questões trabalhistas envolvendo os entregadores, que são sempre uma pauta muito discutida, mas a questão logística ela é fundamental. Não dá para uma entrega demorar muito para chegar na casa do cliente, porque ele já não aceita mais isso, né? O tempo de entrega virou um determinante para comprar em um lugar ou em outro. E uma vantagem que os chineses podem ter, Bruno, é que várias outras companhias chinesas já chegaram no Brasil nos últimos anos. Então elas podem ter trilhado um caminho, desbravado uma frente que facilita a entrada da Meituan. A AliExpress, Shein, tantas outras já estão fazendo esse trabalho, construindo essa rede de delivery no Brasil, de logística, tão difícil de ser feita, que podem cooperar com a Meituan e facilitar esse trabalho. Agora, tem uma curiosidade nesses bastidores de negócios, né? Porque a Prosus, que é a dona, né, tem a maior participação do iFood e é liderado pelo Fabrício Bloise, né, ex-CEO do iFood, ele tem uma participação pequena, se eu não me engano, de 4% na Meituan. Então, se esse negócio fechar, vai ser curioso, né? Porque a controladora do iFood vai ter uma participação pequenininha na Meituan e vai ser certamente a maior rival do iFood aqui no Brasil, né? Interessante, né? O Fabrício tem feito grandes movimentos lá na Prosus. Eles acabaram de adquirir a maior plataforma de delivery, né, da Europa, pagaram mais de 3 bilhões de dólares por essa companhia e estão construindo, de fato, um grande conglomerado de delivery de comida ao redor do mundo. Isso faz parte, né, de colocar dinheiro em muitas empresas, de fazer investimentos, mas é interessante observar como é que essa malha, né, de delivery global vai se construir a partir dos investimentos da Prosus. Você bem pontuou, são donos do iFood aqui, são donos agora de uma grande plataforma na Europa e tem essa participação na plataforma chinesa. Vamos ver se de fato eles estão apenas investindo em negócios inovadores, escaláveis, para ter um bom retorno financeiro, ou se nesse caso, daqui a pouco a gente vai ver nascer um grande super app de delivery a nível global. Muito bem, vai ser interessante acompanhar esses desdobramentos e eu agradeço a sua presença, Júnior Bornelli, aí para ajudar a traduzir esses bastidores do mundo do delivery no Brasil. Obrigado, Júnior. Tchau, tchau. E olha, recentemente nós falamos aqui no Business sobre um acordo entre a Gol e a Boeing. E na última semana a companhia brasileira confirmou que chegou a um entendimento com a fabricante de aeronaves para uma reestruturação financeira. O acordo foi aprovado pelo Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York e faz parte do processo de recuperação judicial enfrentado pela Gol. A aérea brasileira vai aumentar em 235 milhões de dólares, mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais, a distribuição de capital aos credores. E com isso o Business vai ficando por aqui. Eu sempre agradeço a sua confiança, a sua audiência. Vai um lembrete também, se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, entre em nosso site www.jovempan.com.br. Tenham todos um ótimo final de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.